A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos. Amém? Depois deste louvor maravilhoso, inspirado, então nós temos aqui a mensagem do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E eu quero, nesta noite, agradecer aos irmãos, agradecer pelos presentes e confessar aos irmãos que eu nem me lembrava mais que hoje era o dia do pastor. Nem me lembrava mais, né? E de forma que eu agradeço de todo o coração aos irmãos. Essa igreja aqui é um presente que Deus me deu. Eu amo os irmãos e sei que os irmãos me amam. E nós estamos aqui esperando a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? De forma que minha mãe dizia que quem fala a verdade, o que é que acontece? Não merece castigo. Por isso, eu estou lembrando aos irmãos. E, Danilo, a nossa leitura vai ser em 2 Timóteo, capítulo 4, de 1 a 5. 2 Timóteo, capítulo 4, de 1 a 5. E vou pedir aos irmãos a paciência para ficarmos em pé para a leitura da palavra de Deus. Onde nós lemos da seguinte forma: a fidelidade e o zelo na pregação. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. E se recusarão a dar ouvidos à vontade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Que Deus se digne abençoar a leitura feita em os nossos corações. Deus bendito, Pai de amor, Pai de misericórdia, nesta hora, ó Pai bendito, nós te pedimos a unção do teu Santo Espírito, ó Deus, que esta palavra, ó Deus, venha cair em cada um de nós, nos nossos corações, para que nós continuemos pregando a palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estas bênçãos nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Podeis assentar, irmãos. Meus amados e queridos irmãos, esta carta, quando Paulo escreveu a Timóteo, ele estava preso no arcabouço, preso
por pregar a palavra de Deus. Quando Saulo, quando caiu do cavalo, e então ele perguntou: quem és tu, Senhor? E Jesus disse: eu sou Jesus, a quem tu persegues. E então Deus mandou que Ananias fosse lá ver Saulo, e então ele disse: Senhor, tu sabes o quanto este homem tem feito ao teu povo. E então Deus disse: vai, porque este é para mim um vaso escolhido. E meus amados, quando Paulo começou o seu ministério, então escreveu várias cartas, pregou o evangelho em quase a metade da Europa, fez várias viagens missionárias, pregando o evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, realmente se tornou um vaso escolhido nas mãos de Deus. E meus amados irmãos, então, Paulo, ali em Éfeso, ele conheceu uma família maravilhosa. Então, um jovem chamado Timóteo, a sua mãe Eunice, a sua avó Lóide, que eram judias, e o pai grego. E Paulo fez uma amizade muito grande com aquela família. E ele adotou assim Timóteo, uma amizade tão grande, que ele adotou assim como um filho. Como um filho. E os irmãos sabem que a perseguição era muito grande. Paulo, já na segunda prisão, foi já preso uma vez, foi solto. Então, na segunda prisão, então Paulo estava lá preso. E acontece que um grupo de homens fizeram um pacto de não comerem nada enquanto não matassem Paulo. Mas Deus é maravilhoso, irmãos. E ali entrou um rapaz no meio deles, não sabemos a idade, era sobrinho de Paulo. E então ele ouviu tudo e lhe pediu licença, entrou lá na prisão e falou com Paulo: olha, está acontecendo isso e isso. E acontece que Paulo disse ao menino: não diga nada a ninguém. E então Paulo falou com o responsável pela prisão e disse: olha, esse menino tem alguma coisa para contar a vocês. E o menino foi, falou com o comandante, o plano daqueles homens de matar Paulo. E então eles fizeram assim uma grande segurança para que não houvesse mal nenhum a Paulo. E por que eles estavam tendo aquele carinho com Paulo? Mesmo preso, os irmãos sabem por quê? Porque Paulo era romano e não podia se fazer assim qualquer coisa contra assim um romano. E quando Paulo foi para Roma para ser julgado lá, porque ele então tinha direito por ser um cidadão romano. E então, meus amados, de lá da prisão, então Paulo escreveu essa carta a Timóteo. Escreveu essa carta. E então, Paulo
pediu a Timóteo um compromisso, 3 compromissos. O compromisso de pregar a palavra, o compromisso de sofrer pela palavra e também de continuar, não recuar, continuar pregando a palavra. E meus amados e queridos irmãos, esta é a missão dos pastores. Hoje é o dia dos pastores. E esta é a missão dos pastores. Os pastores aqui, nós e todos os pastores. Esta é a missão dos diáconos. Esta é a missão dos professores de classe. Quantos professores de classe nós temos aqui, irmãos? Viu? Diáconos, quantos? Essa é a missão de todos nós, crentes em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? E nós aqui vamos apresentar esta mensagem, meus irmãos, a pregação da palavra em 4 pontos. Primeiro ponto, a motivação para pregar o Evangelho. A motivação para pregar o Evangelho. No versículo 1 diz: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Pelo seu reino, prega a palavra. Versículo 2, prega a palavra. Então, a motivação de se pregar a palavra. Porque, meus amados irmãos, não somente os incrédulos vão prestar contas a Deus, mas nós, os crentes também. Se nós não pregarmos o Evangelho, nós também seremos julgados no último dia. Porque a palavra de Deus diz que aqueles que não aceitarem serão julgados, mas Deus vai requerer das nossas mãos o sangue dessas pessoas. Então nós temos esta obrigação de pregar a palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E amados irmãos, o pregador da palavra é um arauto. O pregador da palavra é um arauto. Ele anuncia, ele aumenta a sua voz e anuncia o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É um arauto. E nós tivemos aqui o irmão de Ailton, que era chamado soldado de Cristo. E ele então saía pregando o Evangelho. E acontece que ele ganhou 2 megafones de Zebio, 2 megafones, e ele saía assim anunciando, pregando o Evangelho de Jesus. Ele se denominava soldado de Cristo. E o pregador do Evangelho, ele é um arauto de Deus. E lá em Paripe, quando eu era pastor lá em Paripe, então eu mais Enildes com a igreja, então era um lugar assim, havia alguns lugares ainda meio escuro, e a gente chegava para fazer o culto ao ar livre, e a gente então ali cantava, pregava, e quando era no outro dia, algumas pessoas, pastor, eu vi toda a sua mensagem, ouviu onde você estava? Estava na cama, estava na cama. Então a gente no ar livre, a gente aumenta a voz, né? E pregando o Evangelho. As igrejas faziam ar livre, as igrejas distribuíam folhetos. Então chegar na porta de um irmão, o irmão dava um bico de luz, a gente colocava a caixa, né? E quando eu cheguei aqui em Jiquié,
então na Baixa do Pau-Ferro, na toda essa região, então a gente fazia culto nas portas dos irmãos. Mas hoje em dia quase não se faz mais culto assim ao ar livre, mas é a pregação. O pregador do Evangelho, ele é também um embaixador do rei. Embaixador do rei. Os irmãos sabem o que é o embaixador. O embaixador é aquele que representa o seu país no outro país. Então, nós temos a embaixada dos Estados Unidos aqui no Brasil, para tratar de negócio, de comércio daquele país, representando o governo daquele país. E então, meus irmãos, nós somos embaixadores do Rei, nós somos embaixadores do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque nós estamos aqui representando o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Amém, graças a Deus. Então, o primeiro ponto é esse, motivação para pregar o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o segundo ponto da nossa mensagem é o seguinte: a ordem para pregar o Evangelho. Então está aqui no versículo 2. Então diz assim: prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Prega a palavra. Nós não estamos aqui para pregar filosofia. Nós não estamos aqui para pregar conhecimentos gerais. Mas nós estamos aqui para pregar a palavra do nosso Deus. E amados e queridos irmãos, a motivação é imperativa. É imperativa. Então Deus nos ordena essa pregação do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tomar uma aguinha que é para... A garganta já vai começando a esquentar, né? E a gente então tem que gelar um pouquinho mais. Então, meus amados, o pregador, ele não inventa a mensagem. Não, o pregador não inventa a mensagem. A mensagem não é dele, não. A mensagem está na Bíblia. A mensagem está na palavra de Deus. O pregador, ele prega o que está na palavra de Deus. O pregador, ele é usado pelo Espírito Santo, que usa a pessoa humana para levar a mensagem ao mundo perdido, o mundo sem Cristo, o mundo sem salvação. E então, meus amados, é necessário que o pregador comunique a palavra de Deus. É uma comunicação oral. Você prega ao seu vizinho, você prega ao seu colega, você prega aos seus amigos, você prega aos seus parentes que ainda não se entregaram ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Prega a palavra. É necessário pregar esta palavra. E o Evangelho do Reino será pregado a toda a criatura e depois virá o fim. E eu fico impressionado. A gente vê pela internet, a gente vê os vídeos, pregadores anunciando o Evangelho, através dos canais de televisão, irmãos. E cada vez mais eu sinto que Jesus Cristo está para vir, porque a palavra diz, e este Evangelho será pregado a toda criatura. Não diz que toda criatura vai aceitar, mas toda criatura vai ouvir a palavra de Deus, e então aceitará ou não, mas vai ouvir, e aí a palavra diz que depois, que aí virá o fim. Então Jesus já está para vir. Então, amados, a motivação para pregar o Evangelho
segundo a ordem para pregar o Evangelho, e terceiro, a indisposição para ouvir o Evangelho. Há uma indisposição muito grande dos homens, já naquele tempo. Então, no versículo 3, Paulo diz assim: pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, então recusarão, não querem ouvir de maneira nenhuma. E nós temos aí por aí falsos mestres, falsos pastores, ensinando a orar num copo d'água para a pessoa ser curada de todas as enfermidades. Encontramos aí mestres, bispos, apóstolos, pegando o lencinho e passando no rosto com suor para a pessoa passar no corpo para curar as enfermidades. Então, meus amados, essas pessoas, falsos mestres, e pessoas tapando os seus ouvidos para não ouvirem o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas, às histórias, que Nossa Senhora apareceu em tal lugar, e que a pessoa tem que ir a Bom Jesus da Lapa para buscar a bênção. Então, meus amados, a palavra de Deus não diz isto, de maneira nenhuma. Então, não entrarão os idólatras, os feiticeiros, e assim por diante. É o que nos diz assim a palavra de Deus. Então, queridos, taparão os ouvidos. E os irmãos se lembram da história de Estevão. Estevão era um homem poderoso, era um homem que falava a palavra de Deus, que pregava, ensinava a palavra de Deus, mas eles tapavam os ouvidos, criticavam e empurravam, até que lançaram e mataram o servo de Deus. Então, meus amados irmãos, mas Estevão, os pregadores do Evangelho, os apóstolos, os discípulos, então eles anunciavam, pregavam este Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quantos irmãos evangelistas viajando a lombo de animais para pregar o Evangelho? Prega a palavra, irmãos, a ordem é esta: prega a palavra. E aqui, então, Paulo diz: insista, insista, a tempo e fora de tempo, mas prega a palavra. Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, que seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta, com toda longanimidade e doutrina, com paciência, ensine, exorte, aconselha, mostre. Olha, da forma que você está fazendo não está certo, está errado, não faça assim não. Então é o conselho do apóstolo Paulo a Timóteo. E este conselho serve também para todos nós, irmãos. Então,
muitos dando ouvidos a fábulas, aceitando as fábulas, mas não querem aceitar a sã doutrina da palavra de Deus, Então, meus amados, quarto ponto, obrigação de seguir com a pregação. Versículo 5 diz assim: Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Sofra, faça o trabalho de um evangelista. E o evangelista, irmãos, é aquele que evangeliza. O evangelista é aquele que estuda a palavra de Deus. Nesse trimestre, nós temos estudado aqui na nossa igreja a doutrina das Escrituras. Examinai as Escrituras, várias lições nós já estudamos aqui sobre as Escrituras, a palavra de Deus. E aquele que estuda as Escrituras, aquele que está sempre lendo a sua Bíblia, aquele que está fazendo o seu culto doméstico, aquele que está acompanhando o trabalho nas igrejas, então estes estão preparados. A igreja é uma faculdade que ensina a pregar a palavra, que ensina a viver a palavra, não somente na pregação, mas também com a vida, com o testemunho, para que os vizinhos, as pessoas vejam: aquele é um servo de Deus, aquela é uma serva de Deus, aquele vive o evangelho, aquele vive o que prega. Então, isso é muito importante na nossa vida. Então, é o que o apóstolo ensinou a Timóteo: ser sóbrio, ser sóbrio. A descrença hoje em dia é muito grande, a descrença. Então agora mesmo vem a festa em que as pessoas vão se embriagar, vão festejar São João, São Pedro, Santo Antônio, todos esses santos, e se esquecendo do principal, que é o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Graças a Deus. E então ele diz: ser sóbrio, seja íntegro na sua missão, suportar as aflições diante da oposição da palavra de Deus, pregar as boas novas. Quando Jesus nasceu, os anjos foram aos pastores: não tenhas medo, é que hoje na cidade de Davi nasceu hoje o Salvador. Então os anjos disseram: nós trazemos notícias, boas notícias, viu? Que na cidade de Davi hoje nasceu o Salvador. Amados e queridos irmãos, então faz a obra de um evangelista e cumpre o teu ministério. E assim Paulo esperava que Timóteo fosse assim uma espécie de uma substituição, porque ele sabia que ele não ia mais sair dali. Ele sabia que a sua morte já estava próxima. Então, mais na frente, ele diz: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Amém? Amém, irmãos? Que nós possamos combater este combate contra o pecado, contra a imoralidade, combater o bom combate e guardar a fé no nosso coração, conforme aquele servo de Deus fez na sua própria vida. E eu quero, antes de encerrar, eu quero trazer uma experiência. Eu era solteiro,
estudava no seminário em Feira Santana, ganhei uma viagem missionária da Junta de Missões Nacionais. E então peguei um ônibus cheio em direção a Irecê e preguei em Barra de São Francisco. Depois desci até a cidade de Pilão Arcada, antiga cidade, porque a represa do Sobradinho cobriu aquela cidade. Eles fizeram uma outra cidade. E então ali na congregação, nós marcamos um trabalho na praça e então as pessoas levaram candeeiro, né? Não tinha iluminação, candeeiro. E ali eu preguei, ali naquela praça, Cristo, a única esperança. E depois que eu acabei de pregar, aí fiz o apelo, quem aceita Jesus Cristo como Salvador? Irmãos, foi a praça toda, o pessoal todo levantou a mão. E diz que quando o cego vê muita esmola, desconfia. Aí eu disse, não, baixa as mãos. Eu quero saber aqui quem quer deixar aquele santo de devoção, quem quer deixar o cachimbo, quem quer deixar a bebida e quer hoje aceitar Jesus como único e suficiente Salvador. E todo mundo levantou a mão e disse, Deus vos abençoe, Deus vos abençoe. Lá em Pilão Arcado, na antiga cidade de Pilão Arcado. E aí, meus irmãos, eu peguei o vapor em direção a Bom Jesus da Lapa e cheguei numa cidade chamada Ibotirama. Alguns irmãos conhecem aqui Ibotirama, essa região aí do sertão, viu, do São Francisco. E cheguei ali numa sexta-feira, fui hospedado pelas missionárias e no sábado o Espírito Santo me falou, você vai ficar aí parado, não vai pregar o Evangelho. E eu senti o Espírito Santo falando comigo. E dia de sábado, irmãos, 9 horas da manhã, eu vesti o meu terno, meu bonitão, o terno, gravata, peguei a Bíblia e o cantor, e cheguei assim no meio da feira. Aí comecei a cantar, e depois entreguei a mensagem, fiz o apelo, mas no outro dia, na escola dominical, o irmão que tinha uma barraca, estava me falando que tinha 3 rapazes lá, junto à barraca dele. Aí disse assim, rapaz, que coisa, né? Um rapaz até bem vestido e tudo, e doido. E doido. Aí um disse, mas não tem problema não, eu tenho um cordão de São Francisco lá, a gente vai e amarra ele. Mas é assim, irmãos, a gente para pregar o Evangelho, a gente passa por muitas coisas, mas nós estamos estudando a palavra de Deus da igreja, na escola bíblica dominical, estamos nos preparando para a pregação do Evangelho. Então, irmão Maia, há muito tempo, na Igreja Batista de Quezinho, então veio um pastor lá de Olinda, Pernambuco, pastor Natan, e aí ele disse, Júlio, vamos botar um instituto aqui para a gente ensinar o pessoal a pregar o Evangelho? E eu disse, vamos. E aí arranjaram carteira, tudo direitinho, e ele ficou como o diretor do instituto, ITEG, Instituto Teológico Evangélico de Jiquié, ITEG, Instituto Teológico Evangélico de Jiquié. E assim, os pastores, a gente pedia ajuda, eles entregavam as matérias, eles ensinavam. E acontece, irmãos, só da Assembleia de Deus vieram 10 alunos, só da Assembleia de Deus. E muitos alunos vieram das igrejas,
Depois surgiram outros institutos, ITQ, do Evangelho Quadrangular e outros. E a gente então, depois ensinava aqueles alunos, tinha formatura, tinha tudo bonitinho mesmo. E a gente ensinava como preparar o sermão, a homilética, né? Preparar o sermão. A gente ensinava como eles chegarem no púlpito e ali e usar a voz até a última pessoa que estava no santuário. E assim foram muitos obreiros, passaram para mais de 200 obreiros ali pelo ITES. Depois eu abri o SEBAT, Seminário Teológico Batista da Bahia, o SEBAT. Também muitos vinham da região aí para receber o curso teológico. Aqui na igreja mesmo a gente deu aula, lá em nossa casa, a gente hospedava esses irmãos que vinham de Maracás, de vários outros lugares. E graças a Deus, meus irmãos, no ministério da pregação da palavra de Deus. Não se preocupe em preparar um sermão, você dá a sua experiência, quem você foi, e como foi que você se encontrou com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e como era a sua vida agora, a transformação da sua vida. Então, dê o seu testemunho. Uma certa igreja, um irmão se decidiu, aceitou Jesus como Salvador, e depois ele sumiu. Depois de certo tempo ele apareceu na igreja, e o pastor perguntou: o irmão desapareceu, o que foi que houve? Ele disse: pastor, é porque lá em Minas Gerais, eu tenho meus irmãos, meus parentes que não são crentes, e eu fui lá pregar o evangelho para eles. E então, meus irmãos, é este o ministério nosso, de pregar o evangelho, de anunciar Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador. E eu já contei aqui a experiência de um cidadão chamado Tomé. Eu acho que eu já contei aqui essa experiência. Então Tomé, no lugar onde ele morava, ele enchia a cara de pinga, bebia, fazia arruaça, brigava, e depois a polícia, para ele se acalmar, levava, depois soltava. E quando foi um dia, Tomé chegou numa igreja e na pregação, na hora do apelo, ele aceitou Jesus Cristo como Salvador. E aí, os amigos, numa certa ocasião, os amigos chegaram para ele, e ele já com a Bíblia debaixo do braço: onde tu vais, Tomé? Aí ele disse: eu vou pregar o Evangelho. Eu vou pregar o Evangelho. Aí eles disseram: mas qual é o Evangelho que tu sabe pregar, Tom? Aí ele disse: sei sim, eu sei. Vocês não viam aqui sempre eu caído, bêbado, brigando, xingando todo mundo? Aí ele: sim. E agora vocês têm visto isso? Não. Pois é isto que é o Evangelho. O Evangelho é a transformação. O Evangelho é a mudança que há na vida da pessoa, porque quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Isto é que é o Evangelho, meu irmão. O Evangelho, essa mudança na vida de cada um de nós, na vida de cada um de nós. Eu, quando era menino, eu era idólatra. Então, meu pai com minha mãe fizeram um trato: olha, Julinho, ele só vai cortar o cabelo quando ele for para a escola, com 7 anos. E então, nós vamos fazer 2 tranças no cabelo dele, e nós vamos botar nos pés de São Bom Sucesso, para que ele tenha muito sucesso. Qualquer coisinha, minha mãe fazia uma promessa para mim. Uma promessa para dar em volta da igreja das Candeias, Nossa das Candeias, e ela fazia uma promessa: eu
pegava caroço de tamarindo e botava em fila assim de uma procissão, e aquele santinho que eles davam, aquele retrato, eu ia brincando e passando aqueles coisas de procissão. Eu tinha um cabelo bonito, hoje está assim, né? Mas era cabelo bonito, irmão. E as catequistas, que tinha as catequistas nas igrejas, então me levava para o catecismo e me dava banho, penteava o meu cabelo, me vestia e botava uma asa de anjo. Eu já fui anjo, irmão. Eu já fui anjo. Mas graças a Deus que eu me converti, minha irmã arranjou um namorado crente, e então me levava para a igreja, e o pastor pregando, e fez o apelo, eu fui em frente. 12 anos, e uma irmã depois me disse, que ela pensou assim, para onde é que vai esse menino das canelas finas lá para frente? E então, meus irmãos, eu fiz a minha decisão ao lado de Jesus. Quando cheguei em casa, foi um barulho muito grande. Mas Julinho, e as promessas, Julinho? Pode deixar que eu vou fazer um pacote e vou entregar tudo a Deus. Vou entregar tudo a Deus. Minhas irmãs começaram a me chamar de herege, e na hora da comida, então minha mãe fazia os pratos e pegava os pedaços de carne, e quando eu ia orar, que fechava os olhos para orar, meu irmão pegava a carne e comia. Ser crente, irmãos, ser crente, a gente tem que sofrer. Tem que sofrer. Mas graças a Deus eu venci. Algumas irmãs aceitaram Jesus como Salvador. E fui chamado por Deus, vocacionado para o ministério. E hoje, graças a Deus, passei por muitos estados, Natal, Rio Grande do Norte, preguei nesses lugares tudo, Pernambuco, fui pastor perto de Caruaru, em Gravatá de Bezerros, e assim, me casei com a Nildes, e ela também pregando o evangelho, me acompanhando nesses lugares todos, e caí em Jiquié e disse aos irmãos, eu vim para ficar, não vou mais sair daqui, eu vim para ficar. Aí os irmãos, e ele é dono da igreja? Eu disse, não sou dono, mas sou filho do dono. Sou filho do dono. E aí nós abrimos várias igrejas por aqui, e hoje eu estou na graça. Amém? Quando eu vejo alguém da Universal, porque eu era pobre, porque agora eu tenho meu carro, agora eu tenho minha casa, eu estou na Universal, e eu digo, eu estou na graça. Eu estou na graça, e graças a Deus, meus irmãos, viu? Então nós encerramos aqui esta mensagem, no dia do pastor, a pregação da palavra. Vamos pregar, continuar pregando o evangelho do nosso Senhor, e vamos, assim, usar o ministério que Deus deu a cada um dos crentes. Portanto, ide, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, e quem não crê já está condenado. É ordem do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Então nós vamos ficar em pé. Não sei, Walton, se ainda tem algum hinozinho para cantar para a gente. E vamos orar com a bênção dos apóstolos. Ó Deus, nós te louvamos, te agradecemos, Pai, por esta mensagem que o Senhor colocou no meu coração.
que falou através do teu servo, Senhor. E abençoa todos os meus irmãos que estão aqui, para que, Senhor Deus, eles possam também anunciar o Evangelho ao nosso Senhor, de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E que o amor de Deus, nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo de Deus sejam conosco e com todo o povo de Deus na face da terra, desde agora até o dia da eternidade. Amém. Que Deus abençoe a todos.